Aconteceu, galera. O mais forte está entre nós. E além disso, que porrada que foi esse capítulo, revelando mais sobre a linhagem do Zoro e do Sanji nesse momento onde eles estão para derrotar os comandantes de Yonkou do Kaido. Galera, esse vídeo eu acho que vai ficar enorme. O roteiro deu um trabalho da porra, muita coisa, e eu não quero perder tempo. Lembrando, galera, a gente tá na meta de 500 mil inscritos até o final desse ano. Então, se você ainda não foi inscrito, esse é o momento, hein? Esse é o momento, eu vou contar com a sua inscrição. Bora lá, sem perder mais um segundo nesse vídeo. Capítulo 1023 de One Piece começa com o King e o Queen caídos no chão, porém passam bem. E eu fiquei me perguntando, né? Por que comandante de Yonkou no geme? Tu vai lá, se esforça, corta o cara, chuta o homem e tu vai olhar pra cara dele e ele tá exatamente assim. Que desgraça! E essa cena deles dois juntos, caídos no chão, me lembrou o Zoro e o Sanji lá no Davy Back Fight, né? Oi, cozinheiro, você pode me dar um segundo numa ajuda aqui? Pode me dar a mão? Um segundinho aqui? A diferença é que os comandantes aqui, eles estão lisos e limpos, né? Prontos para continuar a luta. E o Miyagi, nessa hora, o Dr. Miyagi, dizendo nessa hora que ele está com medo do que vai acontecer depois. E eu vou dizer para vocês aqui, galera. Peraí. Desceu. Já sei o que vai acontecer. No momento em que o Zoro estiver para derrotar o King, ele vai sentir os efeitos colaterais. E o Sanji, depois de ter derrotado o Queen, vai ter que aparecer e derrotar o King também. Senti. O negócio veio aqui que eu tô até tremendo. Logo depois, galera, e aqui a gente já começa a entrar em coisas profundas. O Marco, ele lembrando do Barba Branca, contando pra ele uma vez, abre aspas, que Marijoa ficava no topo da Red Line, como a gente sabe, fica no topo da Red Line, mas que muito antes disso, o país dos deuses existia lá. Nossa senhora, galera, nossa senhora. Primeiro de tudo, a raça do King, onde eles moravam realmente e literalmente era em cima da Red Line. A gente ficou na dúvida semana passada se era literalmente em cima da Red Line ou se era acima, como se fosse numa ilha do céu, por exemplo, né? E agora a gente tem isso esclarecido. Primeiro ponto. Segundo, por que Terra dos Deuses? Porque antes dos Tenryubitos, se já era chamado de Terra dos Deuses, parece que houve aí uma substituição em quem realmente são agora, quem são agora os deuses desse mundo. Por que eles se chamavam de deuses também? Será que é porque eles vieram do espaço? Isso é o mais provável de ter acontecido, mas vamos seguir. Outro questionamento, por que o Barba Branca ter dito isso? Porque se fosse só algo, um senso comum, um conhecimento comum, né, como qualquer pessoa poderia saber, por que não o Marco dizer isso da própria fonte da cabeça dele também? Mas não, ele ter citado o Barba Branca é algo de extrema importância, porque o Barba Branca, ele sabia o segredo do século perdido e ele sabia o que era o One Piece. Ele tinha tido aquela conversa com o Roger, antes do Roger morrer, pouco tempo antes do Roger morrer, e esse flashback, esse pequeno flashback que a gente viu do Barba Branca, mostra o Barba Branca já velho, ou seja, depois, anos e anos depois dessa conversa que ele teve com o Roger, e isso muito provavelmente está interligado com o século perdido também, então faz sentido que tenha vindo, essa informação tenha partido do Barba Branca e não do Marco diretamente. Depois o Izo, ele aparece e carrega o Marco pra longe, né? E eu fico me perguntando, cara, esse realmente foi o grande papel do Marco em um ano? Foi muita coisa. Foi muita coisa ele ter passado essa informação pra gente, explodiu as nossas cabeças, explodiu de verdade, mas eu não acho que pode ter sido só isso, galera. Eu ainda não me conformo com isso. Ele tem que ter um momento, o grande momento dele em batalha ainda. Não é possível que tenha sido o ápice quando ele segurou os dois comandantes de Yonkou do Kaido. O Barba Negra, ele precisa aparecer no final desse arco pra sim a gente ter esse gancho do Marco ali, ó, querendo novamente exercer a vingança, tentando mais uma vez a vingança dele contra o Barba Negra e quem sabe expulsando, né, conseguindo segurar, ajudando a tirar ele de Wano e deixar o país em paz. A gente precisa ter esse momento dele e eu acho que não acabou o grande momento dele ainda em Wano. Vamos lá! Depois a gente vê o Zoro, ele percebendo que tem algo de errado com o Sanji, eles até brincam, né, mas pô, tu é realmente estranho, olha só a tua sobrancelha. Ele fala, não cara, não é minha sobrancelha, o meu corpo tá estranho. E o Sanji, ele diz que tá sentindo algo estranho depois de usar o traje
2 vezes seguidas. E a gente vê o Zoro nessa hora, né, salvando o Sanji por ele ter se distraído por conta disso, e logo depois o Sanji ele deixando as coisas kits, também salvando o Zoro. Bem legal essa troca que eles dois tiveram. Mas logo depois o Queen, ele ainda fomenta, ele ainda começa ali, ó, a alimentar a coisa dizendo: você deve ser um dos ciborgues da Germa. Todos os filhos do Judge são humanos modificados. Essas pernas suas ali, elas são algum tipo de aprimoramento? O cara tá deixando a gente sonhar. Galera, a gente já viu um raio-x ali, metafórico, simbólico, da perna do Sanji. A gente sabe que é feita de carne e osso. É realmente carne e osso. Ele não é um ciborgue como, por exemplo, o Queen. Ele é todo modificado, cheio de aparatos mecânicos e garras e tal. Não chega a ser nesse nível. Apesar do termo ser usado aqui, né, ciborgue, humanos modificados, eu acho que encaixa mais no termo de humanos modificados geneticamente, mas não ciborgues literalmente, né? Mas a gente vê nessa hora o Sanji ele atacando o Queen, que defende com o haki do armamento. A gente vê ele usando o haki do armamento dele pela primeira vez na história. Olha só, finalmente, né? Um mero detalhe, mas que faltava muito a gente ter esse momento dele exibindo essa capacidade dele de também usar o haki do armamento. E não só ele, mas o Jack depois também, né? A gente vai falar dele daqui a pouco. Mas ele continua. Vamos lá. Abre aspas. Ele diz: os humanos podem criar fogo agora? Não é como se você fosse da raça lunária ou algo assim. Uou! Uou! Nessa hora eu fiquei... Uou! Vamos lá! Uou! Vamos lá! Vamos lá, galera. Primeiro sobre toda essa questão da raça lunária. Sobre tudo isso, depois a gente vai falar sobre o Sanji em si. Primeiro, se a gente considerar esse nome dessa raça lunária, a gente tem que considerar que Luna, em latim, significa lua. Olha só a coincidência aí, né? E mais, galera, o nome do povo do céu que a gente conhece era chamado de Bilka, que a gente vai retomar algumas informações. Antigamente, as 3 raças que a gente conhece, de Bilka, Xandia e Skypia, viviam juntos na lua para onde o Enel foi. O Enel, sendo um Bilkan, ele queria ir para a terra de onde os seus antepassados vieram. Faz algum sentido. Mas essa raça antigamente teve que sair da lua por falta de recursos e se dividiram em 3, sendo que só uma dessas raças manteve o nome original, que foi a raça de Bilka. Originalmente todas as 3 raças eram chamadas de Bilka, depois elas desceram para o planeta onde se passa a história de One Piece, elas se dividiram em 3 povos diferentes e só uma delas manteve o nome original da raça deles. E nessa lua, de onde as 3 raças aladas vieram, não existem registros da raça do King nas escrituras até onde a gente sabe. Mas pelo nome dessa raça, né, sendo lunária, mais uma vez, e por toda a semelhança na aparência, a questão das asas também, faz sentido crer que essa raça fosse, no mínimo, de outra das luas. Lembrando que o mundo de One Piece, em tese, ele possui 7 luas, né? Se a gente desconsiderar a ideia de ser só uma maquete de delírio geocêntrico, onde o planeta de One Piece está como centro do universo e em volta dele orbitando várias estrelas. Vamos considerar aqui que aquela maquete que a gente viu em Ohara esteja certa e aquela seja uma representação real, uma representação, ó, fidedigna do mundo de One Piece. Então o Queen, nessa hora, ele dá na cara a entender que o Sanji, ele possui DNA da raça do King. Tanto que o foco vai logo na cara do King depois disso. Uou! Agora vamos entrar na parte do Sanji aqui. Na parte da lua, questão da raça de Lunária, no mínimo, se trata de uma raça que vivia em outra das luas, senão na própria lua mesmo, de onde o Enel, os antepassados do povo alado, vieram. Pode ser que tenha sido de outra parte da mesma lua, afinal é um satélite bastante grande, faria sentido também, mas enfim, fica aí essas 2 possibilidades. Se tratando do Sanji agora, primeiro, eu não entendi exatamente por que a surpresa do Queen em relação ao Sanji ele conseguir produzir fogo, porque produzir fogo não é tão incomum assim no mundo de One Piece, fora as outras inúmeras bizarrices aleatórias e técnicas. Cara, é um universo tão maluco e tão doido e tão diverso que não faria sentido ele ter esse questionamento. Você vê, o Katakuri, ele também consegue produzir fogo. Vocês lembram disso? Apesar de que
Imagina só se o Katakuri ele também, né? O pai do Katakuri não seria dessa raça também do King. Olha só, né? Será que os dois não seriam parentes indiretos? Será que aquela fanart de semana passada não vai se confirmar? Não sei. E o próprio Luffy também, ele consegue produzir fogo através do Red Hulk dele. Não só ele, e não só ele. Também o Doflamingo, ele consegue superaquecer os seus fios. Não gera fogo exatamente, mas ele consegue superaquecer esses fios, além dos Minks também, que conseguem produzir raios. Então me parece um pouco de salto lógico da parte do Queen assumir que eles têm necessariamente alguma relação só por conta dessa capacidade de produzir fogo. Tudo bem, o King, ele tá lá do lado dele e ele é de uma raça de conjuradores de fogo, então talvez por estar perto do King, ter ali uma relação mais próxima, ele tenha feito essa comparação, né? O Wano ser um país fechado e tal, talvez ele não tivesse conhecimento de, caraca, o Katakuri consegue produzir fogo também. Pô, mas o Doflamingo consegue superaquecer os fios dele também. Mas me pareceu ainda assim um pouco de salto lógico pra gente ter essa informação indireta sendo passada pra gente. Mas o fato é, sim, o Sanji está cada vez mais perto de despertar os seus genes mutantes. E eu queria dizer que em 2017 eu estava lá e lancei essa também. Como eu falei, não foi originária minha a teoria, mas eu quis compartilhar aqui no canal 4 anos atrás. Está lá registrado e se não bastasse, o Momo Maduro está aí confirmado também. Galera, vamos recapitular algumas informações aqui sobre a família Vinsmoke pra gente começar aqui, ó, a desmembrar e relembrar alguns argumentos que foram dados que eu dei naquele vídeo também. Se liga, os filhos da família Vinsmoke, eles foram modificados geneticamente, como a gente sabe, para serem super-humanos e não possuírem emoções. Com exceção da Reijo, que possuía sim emoções, mas ela foi modificada para não desobedecer o pai. E a gente sabe também que essas modificações elas não são absolutas, já que a Reijo, lá no flashback, ela conseguia burlar a regra da desobediência quando ela foi e salvou o Sanji lá da cadeia, né, lá da prisão, e mandou ele sair de lá desesperadamente. E os homens, os filhos homens da família, que também demonstram sinais de emoção, mesmo que um mínimo sinal, como interesse sexual pela Nami no começo do arco, raiva, felicidade, quando eles se sentiam gratificados, né? Quando eles faziam o pai deles felizes, eles ficavam felizes também com isso. E até mesmo um mínimo de empatia, quando eles ajudaram o Sanji e até mesmo algumas pessoas do bando também no final do arco. Isso não seria possível se eles fossem completamente 100% robóticos e não tivessem qualquer mínimo senso de emoção. Eles têm um certo grau. E no caso do Sanji, a gente sabe que a mãe dele tomou várias drogas para contrapor os efeitos dessa modificação do Sanji, para que ele não se tornasse um desses robôs também, né? E isso abre margem para o Sanji ele também ter obtido vantagem dessa modificação genética, mas que os remédios tomados pela mãe dele só tenham postergado essa ativação. Inclusive, algo muito importante, galera, uma fala muito importante é o Judge, quando ele percebe que o Sanji ele não demonstrou nenhum sinal de mutação genética, ele ainda é uma criança comum, ele fala, vamos esperar ele crescer, ou seja, naturalmente já existia a possibilidade dele despertar essas habilidades, essas mutações genéticas quando ele fosse mais velho. E olha só, isso prestes a acontecer agora. E talvez o efeito dessa mutação ele seja potencializado justamente através das emoções do Sanji, ou no mínimo, o Sanji ele fala que os poderes dele vêm através da paixão e tal, da força da paixão dele, só como uma forma de se afastar e se distanciar dessa relação que ele possa ter com genes mutantes da família dele. Existem essas duas possibilidades. Ou ele quer se distanciar e não quer aceitar lá no fundo que, na verdade, essas habilidades são provenientes da mutação genética dele, ou ele realmente consegue extrair esse potencial da mutação genética dele através das suas emoções. E isso seria resultado, claro, dessa confusão na genética dele por conta das drogas que a mãe dele tomou, que fizeram com que, na prática, talvez ele consiga extrair através das emoções dele esse potencial. Tanto que a gente sabe que o Sanji ele usa as suas emoções para aumentar as suas chamas, para aumentar o seu poder
de fogo, só de lembrar dos Okamas, ele consegue conjurar o Hell Memories. E eu até me pergunto como ele vai conseguir extrair emoções ainda mais fortes para conseguir aumentar ainda mais o poder de fogo dele. Eu cogitei que isso pudesse acontecer no arco de Holy Cake porque estava vindo à tona todas as memórias dele, todas as lembranças de tudo que ele sofreu na infância, faria sentido, só que isso não impede dele lembrar disso agora e extrair esse poder a partir dessas memórias agora, assim como uma atuação. Os atores, para chorar, muitas vezes relembram situações em que eles se sentiram muito tristes, emoções muito fortes, para assim eles colocarem em prática em cena. E isso pode acontecer também com o Sanji agora. E eu até me pergunto, será que o Sanji ele vai mudar a cor do cabelo dele? Afinal, o cabelo dele ele continuou loiro por conta dele não ter sido modificado geneticamente. Todos os outros filhos, ele tinham cabelos de outra cor, mas o Sanji não. Será que o cabelo dele vai ficar branco, por exemplo, né? Pra ficar, nossa, agora, quando o personagem fica com cabelo branco, vocês já sabem, né? Só que, galera, o fato do Judge ele talvez ter usado o DNA da raça do King para ter aplicado no Sanji, especificamente, é algo que ainda me parece um pouco desnecessária essa relação entre os dois, sabe? Porque os irmãos dele conseguem produzir laser, eletricidade e veneno. Então, se existe uma necessidade de você explicar, se agora a gente está vendo essa explicação de que, olha, o Sanji ele possui essas habilidades de fogo porque dentro dele possui DNA proveniente da raça do King, indiretamente o Oda ele tá jogando a necessidade de uma explicação para as outras habilidades dos irmãos. Então, de onde vem a habilidade de tiros de laser que o Ichiji ele possui? De onde vem a habilidade do Nid de conseguir produzir eletricidade? De onde vem a habilidade de veneno proveniente lá da Radio? De onde vem essas habilidades? São todas extraídas de outros lugares? Do Mazeran? Do Kizaru? A gente não sabe de onde exatamente, mas meio que indiretamente cria essa necessidade de explicar esse gap. Agora vamos lá, galera. Segunda parte desse vídeo, falar do Zorão da Massa. Primeiro começa com o Zorão tentando atacar o King, que agarra as suas espadas, com a sua espada e tenta socar a cara dele, né? Depois a gente vê que o Zoro ele conseguiu usar armamento na espada que estava na boca dele para assim defender aquele soco. E eles falam sobre usar ou não estilos de luta tradicionais. O Zoro ele até fala, se precisar eu vou morder a tua garganta e coisas do tipo. Então isso realmente pode ser um indício de que as coisas elas vão tomar rumos um pouco mais diferenciados em relação a estilo de luta. Pode ser que o Zoro ele acabe mostrando alguma coisa diferenciada, né? Uma técnica diferenciada. Será que ele vai vencer sem espada nenhuma? Assim como foi o que aconteceu lá em Dave Back Fight, ele lutando também sem espada. Pode ser que em algum momento isso aconteça, mas ele ainda consiga finalizar com as espadas. Enfim, coisas aleatórias provavelmente vão acontecer no meio dessa luta toda. E aqui a parte principal, galera. Uou! 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 A confirmação! Se liga! O Hyogoro dizendo que o Zoro e o Shimotsuki Oshimaru são idênticos. Uou! E o Kawamatsu até dizendo que isso é idêntico até mesmo no manejo da espada. Caraca! E que o Oshimaru era descendente direto do deus da espada, Ryuma. E que... Uou! Uou! Se liga! Que era um samurai. O Ryuma era um samurai de um olho só. E a gente vê a imagem dele vivo finalmente. Olha só o homem, galera. Olha só o homem. E tá explicado por que ele, na forma de zumbi, usava uma bandagem do lado esquerdo do olho, né? Até mesmo parecia diferenciado, né? Parecia que ele realmente não tinha o olho. Parecia uma cavidade maior do que do lado direito. Enfim, um detalhe, mas que realmente tá aí confirmado. Mas vamos lá, galera. Tecer aqui a linha do tempo de como tudo isso aconteceu pra gente começar a entender onde o Zoro ele se conecta nisso tudo. Primeiro, o Ryuma, ele não morreu pouco tempo atrás. Na verdade, ele morreu séculos. Ele morreu 400 anos atrás. Então faz bastante tempo, só que ainda assim a gente descobriu que o descendente direto dele era esse tal de Shimotsuki Oshimaru, que a gente sabe que morreu 20 anos atrás durante a rebelião dos Kozuki, quando o bando do Kaido decidiu investir em cima de Wano. 20 anos atrás, esse personagem ele morreu. Só que vamos retomar algumas informações aqui também, galera. 55 anos atrás, outro Shimotsuki, o Shimotsuki
Kozaburo. Ele fugiu de Wano e fundou a vila Shimotsuki lá no East Blue, a vila onde o Zoro ele cresceu. E a gente sabe também que o seu filho se chama Koshiro, que é o mestre do Zoro. Então a relação do mestre do Zoro já está completamente esclarecida aqui. A gente sabe que esse navio de 55 anos atrás saiu do país de Wano refugiado e foi até o East Blue. Então vamos lá. O navio que a gente conhece partiu 55 anos atrás com o Shimotsuki Kozaburo, enquanto o suposto pai do Zoro, o Shimotsuki Ushimaru, ele continuou em Wano até 20 anos atrás, até a sua morte. Então o Zoro ele não pode ter ido nesse navio, porque foi 55 anos atrás. Mas o que pode ter acontecido é o suposto pai dele ter enviado outro navio para fora de Wano 20 anos atrás, quando o Zoro ele tinha apenas 1 ano de idade, numa tentativa de salvar a vida dele. Talvez ele já soubesse, o Ushimaru ele soubesse, cara, tem um lugar para onde eu posso mandar o meu filho, um lugar seguro, então eu vou mandar mais um navio para lá. Então pode ser que isso tenha realmente acontecido. A gente só não tem a confirmação ainda se realmente existiu esse navio que partiu 20 anos atrás aqui, que eu tô supondo que levou o Zoro com 1 ano de idade até o East Blue. É essa informação que a gente precisa ainda da confirmação, que a gente não sabe ainda com quem o Zoro bebê teria ido e com quem que o Zoro ele cresceu lá no East Blue. Ele cresceu aleatório? Quem criou ele? Porque a gente só via ele aleatoriamente, sem nenhuma família, largado desde sempre. Agora vamos lá, terceira parte desse capítulo, Jack entrando na sua forma híbrida contra o Inuarashi. Então ele realmente tinha a forma híbrida. Ele, tipo assim, tudo bem, ele tem a forma híbrida, mas é que o meme com ele era tão bom, porque ele nunca usava a forma híbrida dele, apanhava lá e cá, e nunca entrava na forma híbrida. Então a gente começou a zoar ele, falando, cara, ele nem sabe que tem essa forma híbrida, não é possível, ele não sabe que existe essa forma híbrida, a gente não tem a confirmação dele ter o haki do armamento também, então será que ele sabe usar o haki do armamento? E outra coisa, será que ele sabia que era um meio tritão também? Vai ver, ele só descobriu que era um meio tritão quando não morreu afogado, lá depois de cair debaixo do oceano. Mas finalmente ele mostrou essa forma e parece que o Oda ele realmente adotou essa questão do híbrido parcial ao invés do híbrido mesclado que a gente costumava ver anteriormente, né? Um híbrido mesclado que eu chamo aqui seria quando a gente vê a interseção entre um humano e um animal. Em contrapartida, a gente vê aqui o Jack que usa um híbrido de forma parcial, ou seja, partes isoladas do corpo dele, como a cabeça e as pernas, que se transformam na sua forma animal, e o seu torso, por exemplo, que continua na forma humana. Nada muito inovador em relação ao visual dele, mas finalmente ele mostrando essa forma, e enquanto isso, o Inuarashi, ele conseguindo voltar à forma Sulong junto do Nekomamushi. Bem legal isso, então parece que o Inuarashi talvez ele tenha realmente chance de derrotar o Jack. Talvez, eu ainda tenho minhas dúvidas, mas pode ser que realmente aconteça, né? Agora só falta mostrar o Beppo na sua forma Sulong também. Então um destaque bom aí para os comandantes do Kaido, né? Algo que já era esperado, né? Mas finalmente aconteceu, que foi o Jack ele entrando na sua forma híbrida, o Queen usando o haki do armamento, e no final do capítulo, galera, no Porto Tokage, os randoms do LoL perguntando por que o Kaido tá aqui. E eu fiquei, caraca, será que o Kaido saiu lá de cima? Mas não, eles só tinham se confundido com a fera que estava diante deles, que era o dragão rosa maduro, adulto, hackeado, enfurecido, que é o Momonosuke, naquela página dupla incrível, galera, aquela página dupla, nossa senhora, realmente confirmado, aquele spoiler da capa colorida do capítulo 310, onde a gente vê o bando do Luffy num vestuário típico de samurai, com inclusive o logo dos Kozuki lá na roupa do Luffy e o dragão rosa gigante atrás dele também. Olha aí, né? Nunca duvidem das capas coloridas de One Piece. E a informação de que a Shinobi envelheceu ele por 20 anos, ou seja, ele agora tá com 28 anos, pelo menos na sua forma física, né? Na sua aparência. Eu sei, é um poder completamente gratuito, que não supre necessariamente, né, já que ele não vai ter um treinamento, toda a consciência e a experiência necessária para assim ele explorar todo esse potencial dele, mas eu entendo o argumento do Derek de que isso foi um poder
certa forma, bastante gratuito ali, ó. Toma de graça um power-up aqui. Tudo bem, entendo, mas é aquilo. Você tem que enxergar com o coração. Você tem que se deixar sentir. Você tem que sentir o momento. E é isso que eu tô fazendo, galera. Eu vou passar o pano. Vou passar o pano. Cadê? Tô sem pano aqui pra passar. E a Shinobu dizendo que ele parece o... Quem será que ele parece, hein? Eu digo pra vocês. Ele parece o Bruno Bandeira. Exatamente, o cara que acreditou na teoria até o fim. Ao contrário de vocês. Hereges. Mas a gente não vê a forma humana dele, e isso é um joguinho do Oda, né? Porque a forma de dragão dele a gente já sabia que seria relativamente parecida com a do Kaido, não seria tão surpresa assim, afinal tinha até também a capa colorida, então vamos fazer um mistério maior com a forma humana dele, né? Óbvio que ele vai se parecer um pouco o Oden, vamos ver até que ponto que ele vai se parecer com o Oden na aparência, mas ainda assim o mistério maior tá nessa forma humana. Vamos torcer pra gente ver isso. Vamos ver se o Oda ele vai mostrar a forma dragão, a forma híbrida e depois a forma humana, ou se ele vai mostrar a forma dragão, depois a forma humana e, por último, a forma híbrida. Eu acho que essa vai ser a sequência ideal pra gente ver o Momonosuke, galera. Mas, como eu falei, Momonosuke adulto, acertado, e também o Sanji despertando os seus genes, a sua mutação genética também acertado, galera. Tá virando rotina já. O que o Doutor Estranho acabou fazendo, né? O multiverso tá muito confuso. Lembrando, se você ficou até aqui, pelo amor de Deus, galera, se você ficou até aqui, você tem a obrigação de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, beleza? Nos vemos na próxima. Tchau.